Silva. Pode se apresentar. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder estar conversando, né, trazendo um pouquinho de algumas informações. Bem, eu sou formada em Educação Física, fiz a minha faculdade faz algum tempo na FEFISA, em Santo André. Depois eu fiz um MBA de Gestão e Marketing Esportivo também, e me enveredei aí mais pelo campo da arbitragem. Então, fui do basquetebol, fiz um primeiro curso na Federação Paulista de Basquetebol, tornei-me oficial de mesa, pois naquele tempo mulher não podia arbitrar, né? Depois, não satisfeita, como tinha tentado ser um pouco de atleta, fui lá, abriram as inscrições, fiz um novo curso e tornei-me árbitro, e aí depois segui essa carreira, consegui chegar à categoria de árbitro nacional, primeiro pela Confederação Brasileira de Basquete, isso em 96, depois de 10 anos ali atuando dentro do nosso cenário regional de São Paulo e algumas competições nacionais também. E no mesmo ano eu participei de algumas clínicas e fui classificada para poder participar de uma clínica e tornar-me árbitro internacional. Isso foi no Chile, também em 96, e aí começou a minha carreira internacional. Pude participar como árbitro de algumas competições, como Jogos Sul-Americanos, aqui todos na América, né? Depois fui inserida no contexto mundial, onde passei a participar de algumas competições de campeonatos mundiais, de todas as categorias de base. Naquele período, nós só arbitrávamos mais as competições femininas, que é diferente de agora, que as mulheres também podem estar arbitrando as competições masculinas. E aí fui a algumas competições, como o Campeonato Mundial Interclubes, em 2004, que eu fui para a Rússia, 2003 eu fui para a Croácia, no Sub-21. Cheguei em 2006, nós tivemos um campeonato mundial aqui no Brasil, sênior feminino, onde o Brasil ficou em 4º lugar, né? E foi no ginásio Ibirapuera, em Barueri. E em 2008, como árbitro, acho que teve a parte máxima, né? Que foi fui convocada para ir para Jogos Olímpicos de Beijing, na China, e foi aqui do Brasil, fui junto com o Cristiano Maranhão, representando o nosso país, que foi uma emoção enorme estar lá, e foi muito legal, né? Essas coisas todas. Em 2009, eu encerro minha carreira internacional, após ter algumas lesões aí, também ter um novo desafio, que é dentro da área de educação. Como professora de educação física, eu sempre estive trabalhando aí tanto em escolas particulares quanto na prefeitura, e tive aí um convite da prefeitura, enveredei por esse convite, mas não teve jeito, né? O basquete falou mais forte. Em 2011, fui inserida de novo pela confederação a participar de uma clínica para ser comissária, que é uma outra função que a gente tem dentro da arbitragem, que seria o gerente da equipe de arbitragem, né? E aí também fitou até hoje. E dentro da FIBA também tem uma outra função, que foi em 2017 que eu comecei a participar, que é a delegada técnica, que é a que faz a gerência de todos os eventos, né, que a FIBA tem. Hoje a gente tem um sistema diferente de governança de competições da FIBA, e aí também hoje estou como delegada técnica. Além dessas partes todas, sou uma sócia proprietária de uma empresa de eventos esportivos, que é a FFF CIA Eventos Esportivos. Então, essa é um pouquinho da minha vida aí, da minha missão, que eu falo que é uma missão, e daquilo que eu sou apaixonada dentro do esporte. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo isso. Estou à disposição de vocês. Obrigado pela sua apresentação. Uma trajetória bastante rica. Você comentou brevemente que já estava na carreira em 96, que foi o ano em que eu nasci, e talvez muitas pessoas nasceram, então tem bastante aí uma caminhada muito relevante. A gente preparou algumas perguntas de início, e aí acredito que são o pontapé inicial para a nossa conversa, e que podem também
trazer outros questionamentos do pessoal que está acompanhando. Se quiser mandar as perguntas no chat, a gente coloca aqui numa ordem de prioridade, tudo bem? Perfeito. Será um prazer a gente fazer essas trocas, né, Gustavo? Estamos aqui para isso. A primeira pergunta que a gente tinha preparado era sobre se os jogadores tendem a reclamar das suas decisões de arbitragens por você ser mulher. Então, Gustavo, no início era uma questão mais, porque nós não tínhamos essa inserção da mulher no universo do basquete, né? Uma das primeiras competições que nós fomos foi em Santo André, que foi um mini feminino, e isso causou uma celeuma ali já de início, né? E as pessoas, para não entender aquela questão, a gente estava desenvolvendo o nosso trabalho ali com muito afinco. Lógico, de início você ia ter alguns erros, né? Como tem os atletas, como tinha os técnicos, mas aquela questão, todos podem errar, menos os árbitros, né? Então a gente teve que começar a entender isso. Tivemos algumas reclamações, sim, mas aos poucos a gente foi crescendo dentro do cenário. Atletas e técnicos vão vir reclamar, a torcida vai vir reclamar, mas aos poucos a gente também tem que ir mostrando para eles que a gente vai crescendo nesse cenário todo, né? E que nós estamos ali para dar o melhor de nós. E que nós vamos ter erros como seres humanos, como eles também, mas que, acima de tudo, né, não vai ser uma questão de gênero, e sim uma questão de pode ser pelo aspecto técnico. E isso nós conseguimos indo mostrando gradativamente, e que depois, né, as pessoas passavam a reclamar no início, mas depois elas já viam de uma outra maneira também, por nós sermos mulheres, também vinha de uma outra postura. Então, isso são diálogos que vão se construindo durante o período, e aí a gente vai fazendo as conquistas dos nossos espaços e respeitando. O que era muito legal é as pessoas passarem a nos respeitar como profissionais e ter também o nosso respeito para com as profissões e também com a função que eles estavam exercendo. Quer fossem técnicos, quer fossem atletas, dirigentes e todos que fazem parte do basquete. Ainda no gancho dessa pergunta, tem uma outra que é relacionada com essa, é sobre as principais dificuldades que você encontrou como mulher negra e que você enxerga dificuldades de mulheres negras dentro do esporte. Bom, primeiro a gente teve a dificuldade era de ser mulher, independente da raça, era a questão da mulher, porque eles viam a possibilidade da mulher ser inserida como oficial de mesa, né? Mas de ser oficial de quadra, de início foi muito difícil, porque era uma questão social que a gente tinha, né? De tudo isso. Então, até nós conseguimos mostrar que a gente estava lá e que teria a possibilidade de estar realizando, já foi um primeiro degrau. Acho que era uma das primeiras dificuldades que nós tivemos, né? Quanto à questão da raça, né, de ser negra, hoje a gente, no início, era também, por conta da sociedade, uma possibilidade mais difícil, né? Mas eu digo assim que, pela maneira como eu entrei, né, e também pela minha postura e pelo que minha mãe sempre me ensinou, fui mostrando para as pessoas que também, independente da raça, né, independente de sexo, eu estava lá para realizar a minha função da melhor maneira possível, né? E que iria realizar como teria que realizar, seguindo todos os preceitos e todos os regulamentos, as regras, tudo que era solicitado pela Federação Paulista de Basquete, pela Confederação Brasileira de Basquete e pela FIBA, que eram as instituições as quais eu estava representando, né? E isso tudo foram colocações que a gente foi tendo, foram diálogos que eu fui tendo e também contando muito com a persistência ali, né? De estar fazendo as coisas, contando com o apoio das meninas que estavam junto conosco de início, mesmo tendo ali poucas negras, éramos duas de início, né? Era a Ana Lúcia e eu, que estavam mais negras, outras meninas mais eram brancas, mas elas sempre nos apoiavam também, sempre estavam junto conosco. E a partir do momento que o grupo foi
crescendo e solidificando, nós também nos solidificamos junto com esse grupo. E aí trazendo realmente a questão de sermos profissionais naquilo que estávamos, na função que estávamos exercendo. E é o que eu tenho até hoje, né? Saber que, independente de ser mulher, saber de ser negra, eu vou estar ali realizando o melhor que eu tenho para realizar e trazendo a entrega do serviço, né? Também da melhor maneira possível. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, se tem alguma coisa. Por enquanto, não. Aqui apareceu uma pergunta. Pois não. Você considera apitar jogos masculinos mais difíceis por conta deles não respeitarem tanto a mulher no esporte? E as mulheres têm um pouco mais de empatia nesse sentido? Veio da Ana Urize a pergunta. Bom, primeiro, obrigada pela pergunta, né? O jogo masculino, ele tem as suas características, né? Tudo é basquete, mas as características dos jogos são diferentes, né? E isso também a gente tem que aprender a conviver com eles e saber como se colocar. No início, né, o masculino, por ele ser mais veloz, mais forte, eu também tive que me condicionar melhor para esse jogo do masculino. Então, quanto melhor eu chegava nas jogadas, mais eu estava bem posicionada, também dava a possibilidade de ter menos reclamações, né? E, lógico, você tem que criar essa linha de comunicação, essa linha de respeito. E a partir do momento, desde a base, né, como eu gostava muito de apitar a base ali, principalmente as categorias de sub-12, que é quando o atleta está iniciando, você vai fazendo parte dessa formação dele enquanto atleta também. Então, isso, cada ano que ia passando, era importante para eles também estarem vendo que ali eu estava fazendo a minha função, mas auxiliando para que ele pudesse ir adiante. Então, no início, a gente tinha até um pouco de embate, mas depois, não. Esse diálogo foi se aperfeiçoando, foi crescendo, e lógico, né, tem a questão de tamanho e tudo mais, que eles vão querer impor, mas é quando a gente fala, né, muitas vezes não precisa nem falar. A função que você está exercendo é a que vai ser a decisão final, né? Então, eles passaram a respeitar e também a conviver com isso e ver-nos exatamente como profissional, que estava ali para exercer uma função e poder auxiliá-los a desenvolver eles como atletas e poder fazer o melhor possível para que o jogo pudesse estar correndo também da melhor maneira, independente de ser da equipe A ou da equipe B, que é o que a gente está lá para fazer, né? Apesar de nós, como árbitros, muitas vezes temos que apitar situações, né? Quando a gente acaba apitando, são situações que vão apresentar alguns erros desses atletas, né? E muitas pessoas não gostam de ficar sendo apontado alguns erros, né? Então, acho que isso são momentos que a gente vai trazendo aí para o nosso contexto, né? E esse entendimento. Eu falo que sempre a comunicação e o respeito, o entendimento entre todas as partes é o que vai trazer melhor benefício para todos nós. Aqui a gente recebeu mais uma pergunta agora da Karen Letícia Guimarães, que está perguntando o que você apontaria como barreiras na sua trajetória no esporte e quais foram os seus possíveis suportes na sua trajetória. Bom, então obrigada, Karine, pela pergunta. Eu vou tomar a liberdade de começar ao revés, tá bom? Suporte sempre que a gente tem é dentro de casa, né? Minha mãe sempre foi uma apaixonada pelo esporte e ela sempre me acompanhou e me estimulou muito para que eu pudesse fazer atividade, praticasse alguma atividade física. Minha mãe era cozinheira, nós morávamos na casa onde ela trabalhava, então esse universo sempre me deu muito estímulo para que eu pudesse estar estudando, para que eu pudesse estar realizando as coisas que eu gostava, exatamente ir para o caminho que eu gostava. Então, mesmo quando eu falei, não, agora eu quero ser árbitro, em casa todos apoiaram, todos me acompanham sempre, né? E isso
foi desde o início até hoje. Minha mãe já é falecida, mas essa família com a qual eu fui criada, a gente mantém o vínculo, elas sempre estão me estimulando a ter a continuar nessa profissão. Então, acho que o suporte todo vem daí. Vem, além disso, são algumas pessoas que a gente cria um laço de amizade também e que vão nos dando caminhos, né, para poder seguir. Eu falo que dentro da arbitragem, meus dois professores, né, tanto Antônio Carlos Affini, como oficial de mesa, né, quando eu tornei-me oficial de mesa, quanto o Geraldo Miguel Fontana, que realmente eu falo que ele foi o meu mentor e ele é o meu mentor ainda, né, foram sempre pessoas que também me deram apoio e sempre estiveram ao meu lado. Então, isso, se contar com pessoas que já passaram pelo que você passou e estão ali do seu lado, também isso é muito importante. Além de alguns outros amigos também, né? As dificuldades iniciais, né, era você poder estar, pela questão física, ter também que poder mostrar que você fisicamente estava bem, passar nas provas, ter as condições de estudos, acompanhar os estudos, você fazer realmente seguir todos os protocolos e todas as exigências, alcançar todas as exigências que eram solicitadas a cada momento que tinha a graduação, né? Depois, quando cheguei à categoria de árbitro internacional, aí você tem a questão das línguas, então tinha que também falar o espanhol, tinha que falar o inglês. Então, assim, quando mais nova, não tinha dado muita atenção para esse lado, né? Mas aí o desafio vem ali, você vai fazendo mais para poder estar conhecendo. De início também a questão de você viajar, então de início a gente viaja só muito por aqui, daí depois você começa a viajar no Brasil, depois você começa a viajar para outros países, muitas vezes você vai sozinha, então acho que aprender a se locomover, essa parte de logística toda, organizar essa logística toda, né? Depois você conhecer as pessoas com quem você vai trabalhar. No início, principalmente nas competições, tanto nacionais quanto as internacionais, nós éramos pouquíssimas mulheres, então, às vezes, tinha competições que eu ia e era só eu de mulher, então, você criar esse diálogo com os meninos, você ter ali a sua liberdade também, mas também ter a liberdade de estar no grupo e reconhecer que tem hora que você está na hora de você dormir, então, essas coisas todas eu acho que foram aprendizados que vieram e que foram muito legais. Então, acho que poderia estar citando mais essas dificuldades iniciais aí, mas depois a gente, com o tempo, vai aprendendo e também passa a compartilhar com o outro algumas dessas dificuldades. E eu posso falar que, nesse cenário todo, muitos dos rapazes nas competições que eu tive me ajudaram bastante a muitas coisas, né? Bater a barreira da língua, que nem aqui na América do Sul, nós falamos que o Brasil é uma ilha, né? Porque só nós falamos português e todo mundo fala espanhol. Então, essa era a primeira. Depois, nas Américas, todos você tem aí também que entra o inglês, um pouco do francês. Então, você conseguir fazer, se comunicar, ser compreendido e compreender todo esse contexto de todos é uma coisa muito legal. E nesse aspecto, eu acho que eu contei com a colaboração de muitas pessoas. Isso foi, e será sempre, acho que, o mais importante de tudo. Espero ter respondido aí à altura. Com certeza respondeu. Eu só vou pedir para o pessoal deixar o microfone desligado enquanto a Fátima estiver falando, por favor, para aí não ter interferência na fala dela, nem se alguém quiser perguntar. E aí, se alguém se sentir à vontade para abrir o microfone para perguntar, ao final de uma resposta dela, vocês podem perguntar, tudo bem? Eu aproveito que você, Fátima, tinha falado sobre um pouco da sua infância e sobre a relação, né, com a sua mãe, e a gente percebe que essa realidade, às vezes, é de muitos jovens negros no Brasil. E aí eu pergunto se, quando você era criança, você tinha alguma inspiração
dentro do esporte, se você se via representada dentro do esporte e como de fato você se tornou uma árbitra. Bom, quando criança, ali na rua onde eu cresci, né, nós tínhamos muito meninos, né? E tinham as meninas que eram mais velhas, era muito interessante, porque eu estava ali numa faixa etária que muitas vezes não conseguia encaixar totalmente nos grupos, né? Então, as meninas, algumas eram mais velhas do que eu, e os meninos, uma grande maioria, ou tinha a minha idade ou era mais novos do que eu, né? E eu não tive dúvida, com esse negócio de querer brincar, tal, essas coisas todas, acabei me inserindo muito mais com o grupo dos meninos. E essa veia, eu acho que veio a professor de gostar de criança e tal, essas coisas todas, eu parti mais para esse lado. E como estava sempre com os meninos, de início o esporte que veio foi futebol, como não poderia ser aqui no nosso país, né? Então, com eles, eu sempre estava ali jogando ou assistindo os jogos de futebol, mas em casa minha mãe também gostava do basquete, do vôlei, das outras modalidades esportivas. E a gente, de vez em quando, acompanhava ali pela televisão. E eu fui me apaixonar pelo esporte mesmo quando teve a Olimpíada dos Jogos Olímpicos de Moscou, e com aquele ursinho Misha, né? Que era o mascote. Era quando teve a abertura, aquele ursinho todo feliz, sorridente, né? Apareceu ali. A gente começa a ver as disputas, né, entre as equipes. Falei, gente, é muito esporte, é muita coisa que a gente tem por aí, né? E dentro da escola eu também participava das aulas de educação física, as professoras sempre incentivavam. Então, isso foi cada vez mais me atraindo para essa questão dos movimentos esportivos. E aí chegou até o momento que minha mãe acabou mudando de trabalho, né? E eu fui estudar num colégio que participava de muitos eventos esportivos. E dentro desses eventos, o que era mais forte dentro do colégio era o basquete. E joga no primeiro dia, tinha lá uma seletiva, tal, essas coisas todas, né? E eu não conhecia ninguém, só vi que tinha seletiva, falei, vamos tentar participar, né? E voltei para casa rapidinho para trocar de roupa, avisar só minha mãe que ia voltar para o colégio, ficar um pouco mais tarde. Participei da seletiva, nunca tinha feito parte de uma equipe praticamente, né? E ali começou realmente a minha inserção dentro do basquete, né? E aí você começa a descobrir mais, aí, por exemplo, você começa a acompanhar mais os jogos. Então, no basquete, a gente sempre teve grandes nomes, que aí vinha da história da década de 60, que nós tivemos vários, aí o Brasil foi campeão, né, de mundiais, teve medalhas olímpicas, com aquela geração de Vlamir Marques, Rosa Branca, nós tínhamos que trabalhava outros ali, né, que o Canela era o grande dos técnicos. Aí surge a geração do feminino também, com Norminha, depois vem Hortência, vem Paula, vem Marta. Então, você começa a ter mais esse conhecimento desse universo realmente. Então, você fala assim, nossa senhora, né? Quantas estrelas que nós temos, né? Mas eu falo que, dentro de ser atleta, a melhor opção que eu fiz foi fazer um curso de arbitragem, né? Isso por quê? Porque, como atleta, assim, 1,5 m, né? 1,63 m de altura, né? Basquete sempre precisa de pessoas mais altas. Eu falava assim, eu acho que não ia dar muito certo, né? E aí também participei de alguns clubes aqui em São Paulo, mas chegando na época da faculdade, eu falei assim, bom, como atleta não vai ser possível eu continuar a chegar no alto nível. E fui num dos jogos, né? Eu já tinha passado pelo Centro Olímpico, já tinha passado pela Hebraica, estava jogando em Osasco durante esse período da faculdade. Num dos jogos vieram 2 oficiais, né? Que eu fui lá conversar com eles, eu sempre estava ali me inteirando com os oficiais, que era Roberto Lapoian e Marcos de Almeida, né? E eles falaram que ia ter um curso de arbitragem da federação. Então, como na área de educação física você sempre precisa de pontos extras, de atividades extras, eu falei, tá aí uma coisa que eu me interesso, e fui fazer o curso de arbitragem.
comecei a trabalhar como oficial de mesa, mas aquilo me deixava meio irritada, assim, né? Porque você quer correr, você quer participar da melhor maneira. E aí fui fazer depois, como eu já disse, fui fazer o curso de novo e aí eu me encontrei. Aí realmente a paixão vem à tona e, lógico, você tem que tirar as notas, tem que ir fazendo, entender esse universo da arbitragem, né? Eu não tinha ideia de onde poderia chegar, então você começa realmente, a partir do momento que você vai sendo inserida no contexto da arbitragem, você vai vendo que você pode ir para alguns lugares mais longínquos, né? Então, aí eu falei assim, bom, se eu posso subir, vamos trabalhar para subir. E fui vendo quais eram as necessidades, né, que tínhamos aí para poder fazer essa graduação e seguindo as informações. E aí eu falei, bom, é aqui mesmo que eu quero ficar, e aqui é isso que eu quero fazer. E é onde eu estou até hoje, passando de uma função para outra, e é aí onde eu realmente estou e sou... Eu falo que são minhas duas grandes paixões, né? A educação e a questão do esporte dentro da arbitragem, que foi onde eu encontrei o basquetebol, que já me trouxe muitas alegrias, me abriu muitas portas, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando exatamente por conta de um encontro que a gente teve falando de basquetebol, e o basquete sempre me traz coisas muito felizes. Eu falo que é realmente, além de uma missão, mas é uma paixão muito grande, que me deixa assim totalmente extasiada de estar presente e participando desse cenário. Muito obrigado por compartilhar. E falando Eu que em agradeço, cenário, Gustavo. é muito bonito ouvir a sua história e certamente as meninas do basquete, principalmente da química, se veem inspiradas, se veem representadas. E falando novamente sobre o cenário, tem uma pergunta aqui da Flora Mota sobre qual a sua percepção sobre o cenário do basquete brasileiro hoje em dia. Olá, Flora, boa noite, obrigada pela pergunta. Bom, o basquete ele vem assim, né? Nós chegamos aí a um período que nós éramos a segunda modalidade do país, né? Todas as modalidades pedem para o futebol, é impossível bater o futebol, né? Essas coisas todas. E o basquete chegou a um período que ele era tipo a segunda modalidade esportiva, né? Mas é aquela questão, teve um período que o esporte ele sempre vive de conquistas e de ídolos, né? E o basquete passou a ter um período que não tinha os ídolos, mas não tinha as conquistas, principalmente internacionais. E isso faz com que as gerações que vão vindo não tenham tanto entusiasmo por aquela modalidade. E também algumas questões de gestões que nós tivemos aí fez com que a credibilidade do basquete caísse, né? Dentro do cenário, nós tivemos aí um período que até internacionalmente o Brasil ficou suspenso da FIBA, das competições internacionais, infelizmente, né? Mas a partir de uns 2 anos atrás, mudaram a gestão da confederação e esse cenário pôde ser retomado. Além disso, a competição interna também mudou, né? Hoje nós temos, além da CBB, nós temos 2 ligas chanceladas pela Confederação Brasileira de Basquete, que é a Liga Nacional de Basquete, que promove o NBB e a LBB, que são aqui competições mais voltadas para o masculino, né? Tanto de base quanto o adulto. E nós temos a LBF, que faz as competições nacionais femininas. Eu acho que quando vieram essas 2 instituições, elas também passaram a dar uma outra visibilidade, credibilidade para o basquete. E isso começou a recuperar o basquete interno e também mostrando que vinha aí uma nova geração. Essa geração não conseguiu ainda algumas conquistas internacionais, mas já tivemos muitas melhoras, né? Veja só que no ano passado a seleção feminina, né, conseguiu uma conquista que não tinha muitos anos. A última tinha sido em Havana, lá, né, naquela
fatia emocionante conquista em Cuba, né, com Fidel entregando medalha para Paula e Hortência, né? E depois a gente não tinha tido nenhuma outra conquista de repercussão. Aí, o ano passado, no Pan-Americano, a equipe feminina conseguiu conquistar a medalha de ouro, né, nos Jogos Pan-Americanos. Isso recuperou, né, a imagem do basquete feminino, não só no cenário nacional, quanto no internacional. E isso a gente vê hoje, que algumas atletas estão tendo o convite para jogar com um calendário mais adequado. Aí elas conseguem jogar as competições nacionais e também serem convidadas para jogar para os países internacionais. Então, a gente está tendo uma saída de várias atletas. Nos Estados Unidos, a gente já tem também, no feminino, muitas atletas que vão para o colégio, vão para universidades. Então, acho que isso é muito importante também, porque mostra que há possibilidade de você ter o estudo, né, e o esporte, e você ter aí uma formação que, infelizmente, isso ainda a gente não tem no mesmo nível aqui no nosso país, mas é muito legal quando a gente tem as competições universitárias, a gente vê um número maior de meninas participando desses eventos, né? No cenário masculino, a Liga Nacional também trouxe aí um grande boom para o basquete, né? Com as equipes que disputam o NBB e foram se fortalecendo. Hoje a gente tem uma questão muito maior para todos os segmentos e conhecimento. Os meninos também cresceram, conseguiram se qualificar o ano passado para ir para o Campeonato Mundial lá na China, fizeram um papel muito bonito, alguns jogos emocionantes, como foi o jogo da Grécia lá na final. Então, isso mostra que o basquete ele tem muita coisa para crescer, né? E nós temos aí um caminho muito grande, né, e muito largo para reorganizar e poder fazer essa conquista. Mas essa conquista ela tem que ser num cenário que todos trabalhem para isso, né, colocando o basquete acima dos seus interesses pessoais, eu acredito, né? Então, eu vejo que assim, é um cenário que a gente tem aí, lógico, passando dessa pandemia que mexeu com todos nós, né, em todos os setores, para que possamos estar retomando aí juntos aos patrocinadores e que todos possam estar voltando. Mas eu vejo que a gente tem muito ainda a crescer, a conquistar e realmente torcer para que o Brasil possa voltar aos pódios aí no cenário internacional. Essa é a nossa grande vontade, aí, nossa grande torcida. Obrigado novamente. A gente está muito feliz de receber várias e várias perguntas aqui no chat. Então, algumas a gente já tinha preparado, as perguntas que o pessoal está mandando. Muito obrigado por mandar. E ainda pensando na questão do cenário mesmo, a pergunta da Karen Letícia de novo, se você acredita que as organizações que desenvolvem esportes no Brasil estão agindo para aumentar a representatividade de mulheres na arbitragem. Bom, boa, Carol. Essa Carolina está bem, muito bom, muito legal a sua participação de todos aí no chat, essas perguntas, porque elas são muito pertinentes, né? Hoje nós temos o seguinte, a Federação Internacional, a FIBA, já tem alguns anos que ela traz a importância da presença da mulher nesse cenário, né? E ela tem trazido essa questão não só na arbitragem, mas em todos os segmentos, na parte de técnica, na parte de preparadoras físicas, na parte de dirigentes, né? Isso acontecendo, todas as federações também têm que trabalhar nesse viés. E hoje está mais forte ainda. Por exemplo, quando nós começamos, alguns anos lá atrás, era um pouco mais difícil nós irmos para esses eventos internacionais. Mas nós chegamos em 2006, nesse Mundial que nós tivemos aqui no Brasil, nós chegamos e estávamos em 9 mulheres, né, de todas as partes do mundo, trabalhando nessa competição. Então, acho que a partir desse momento, a gente passou a conquistar o espaço e mostrar que era possível a mulher estar nas competições, né? Só que, de início, a gente só ia para as competições femininas.
Hoje, já faz uns 2, 3 anos, a FIBA trouxe um outro viés, né? Que ela mudou algumas coisas na governança também, e aí as licenças passaram a ser graduadas também. E hoje nós temos várias mulheres que têm, como a gente fala, que são as licenças blacks, né? E elas também estão aí podendo ser inseridas nas competições internacionais masculinas. Nossas primeiras inserções que nós tivemos aqui na América foi a Laure, que é uma árbitro hoje que está na NBA também, ela não só está no cenário da FIBA, mas na NBA, e a Andréia Silva, que foi uma das meninas que começou aqui há alguns anos, né? Nós tivemos aí a oportunidade de trabalharmos juntas, e ela também foi uma das primeiras numa Copa América que nós tivemos masculinas, que foi realizada em Caracas, se não me engano, no ano de 2019, por aí, 2015, e elas foram as primeiras. E a partir daí, nós passamos a ter Copa do Mundo, mulheres arbitrando, né? As Copas do Mundo não, mas nos Jogos Olímpicos nós tivemos mulheres arbitrando, no Qualify, que foram as classificatórias para a Copa do Mundo masculino, mulheres arbitrando os jogos masculinos, né? E trazendo para esse cenário algumas coisas que já acontecem internamente. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós sempre arbitramos, desde a base até o adulto, as competições, tanto feminina quanto masculina, né? E com essa trajetória da FIBA, com essa mudança da FIBA, eu acho que vem mais ainda trazer o conceito de que não é a questão de gênero, e sim a capacidade da pessoa, enquanto oficial, que está lá exercendo a função, né? Então, você ser mulher ou você ser homem, o que vai te qualificar para estar lá vai ser a sua capacidade e quanto você consegue ter de potencial a ser desenvolvido, né, para realmente estar resolvendo os problemas, que é o que eles querem, né, como a gente vai estar lá, que tenha menos problemas, mas que se tiverem a gente possa resolver num curto espaço de tempo e com a melhor eficiência possível, né? Então, acho que hoje o que a gente tem, muitas vezes, que nem eu ministro os cursos de arbitragem, né? E muitas vezes a dificuldade maior está em mulheres virem com a predisposição de fazerem o curso para tornarem-se árbitros, né? Então, isso vai fazendo com que nós tenhamos aí um distanciamento maior entre as categorias. E esse é um cenário que a gente tem visto não só aqui em São Paulo, mas no Brasil. E nos outros países também isso acontece, né? Mas a gente tem que saber que isso hoje em dia está sendo oportunizado, né? E que nós mulheres temos que estar lá e podemos estar lá. A partir do momento que nós fazemos um curso, a gente pode estar exercendo a função tanto de oficial de quadra quanto oficial de mesa. São caminhos a serem desbravados e que nós precisamos potencializar, né? E que a gente pode estar ocupando nossos espaços aí, porque hoje há abertura dentro desse cenário. Então, as federações aqui no Brasil todas estão abertas para essa inserção através dos cursos, para receber mulheres que queiram arbitrar, né? Depois, a Confederação Brasileira de Basquete hoje também tem trabalhado muito nesse aspecto. Nosso coordenador Vanderlo Bosco Júnior, né? E até semanas passadas, mês passado, nós fizemos aí um trabalho muito legal em consonância com a Federação da Argentina, trabalhando a questão das mulheres na quadra, a fim de fortalecer tanto os nossos oficiais quanto as oficiais da Argentina, fazer um trabalho conjunto, né, para que nós possamos estar desenvolvendo cada vez mais esse cenário. E, além disso, dentro desse contexto da arbitragem, trabalhar os outros segmentos, que seriam o quê? Ter mais instrutoras mulheres também, ter mais preparadoras físicas mulheres, ter mais gestoras também mulheres nesse cenário todo. Então, quer dizer, o cenário está aí. O que nós precisamos, que eu acho que é sempre isso, né, é nos potencializarmos, nos capacitarmos e termos o desafio de enfrentarmos e buscar essa inserção, visto que o cenário está aberto.
né? Tanto em todos os segmentos. Então, a gente tem a FIBA, tem a CBB, tem as federações, tem as ligas, e nós precisamos aí nos cursos, que nem eu, que sou uma das instrutoras aqui de São Paulo, eu falo, precisamos de mais meninas entrando nos cursos de arbitragem, para que a gente possa manter a nossa presença nesse cenário todo. Obrigada pela pergunta, Carol. Aproveitando essa resposta, e também quando você comentou sobre ter consolidado alguns trabalhos no Brasil e partir para consultados internacionais, como Chile e China, a outra pergunta é sobre se durante a sua jornada você sentia diferença entre o modo como as pessoas te tratavam em âmbito nacional e internacional. Essa pergunta é muito legal. Isso é uma descoberta. Primeiro, a gente tem que se descobrir nesses locais, né? Por exemplo, porque quando eu comecei a arbitrar, não imaginava a possibilidade de viajar primeiro para um outro estado, né? Depois sair do Brasil, aí começar a América e depois desbravar aí outros continentes, né? Então, primeiro eu tive que aprender a viajar e entender como eu tinha que me portar nesses lugares, porque é diferente você estar na sua casa, né, e de quando você vai para outro local. Então, aí você tem toda uma logística que você tem que acompanhar, saber onde você vai chegar. Até nisso, a minha primeira viagem nacional foi muito interessante, porque eu nunca tinha viajado de avião, né? Então, você começa a viajar com outros transportes também. Eu nunca tinha viajado de avião. As minhas duas irmãs, que eu falo que são as irmãs de coração, que eu tenho nessa família, que eu fui criada, já tinham viajado, me deram todas as dicas. Você vai sair daqui de São Paulo, vai ter uma parada, você não sai do avião, vai subir a pessoa que você conhece, aí você vai chegar no local, vão te receber e tal, tudo mais. O script estava perfeito. Eu falei, tá bom, não vou descer, já sei o que eu vou fazer. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Eis que entro no avião, né? Perfeito, sozinha, né? Pegou o negócio, põe cinto, onde põe a mala, tal, essas coisas todas que você vai aprender. O avião faz a primeira parada, né? Eu espero que a pessoa que tinha que ir junto comigo possa subir, que era um dirigente da confederação. Essa pessoa não sobe, né? Eu fico dentro do avião, o avião parte, né? Eu falei, agora estou perdida, né? O que eu vou fazer, né? O avião vai, chega no seu destino final, eu deixo todo mundo sair do avião para eu ter certeza que aquele era o destino final, né? Desço do avião, vou ali, pego minha mala, tal, essas coisas todas, apareço no saguão e não sei quem ia nos buscar, porque a pessoa que ia buscar estava esperando o dirigente com mais alguém, né? E, de repente, como demorou também a conexão, aquela plaquinha, né? Falaram, vai ter uma plaquinha. E nada de eu ver aquela plaquinha com o nome da pessoa, né? E fico ali. Falei, agora, primeira competição, primeira viagem, o que eu vou fazer, né? Eis que, de repente, volta um senhor com a plaquinha com o nome do dirigente. E eu me apresento para ele e falo, olha, esse dirigente não subiu, mas eu sou a árbitro que vou estar nessa competição. E preciso ir para o local designado. Aí o motorista, né, fala assim, sinto muito, mas eu não sei para onde a senhora tem que ir. Quem ia me falar era a pessoa que veio com você, né? Então eu falo assim, tá bom, então. A senhora conhece algum dos dirigentes, alguma coisa que tenha envolvida do basquete? Tem um ginásio lá que provavelmente tem uns lugares para ficar. E parto eu com ele pela cidade, a gente tinha ido para Goiânia, né? E parto eu com ele na cidade para poder saber onde que eu ia ficar. Então, a partir daí, eu tive que começar a aprender a sair tanto com plano A quanto com plano B, né? Para poder viajar. E isso você começa a ter outros conhecimentos. Então, de quem vai te receber, como vai te receber, aonde você vai ficar. Às vezes você fica em hotel, às vezes que nem nessa primeira competição nós ficamos alojados embaixo de um ginásio, no alojamento de um ginásio, né?
Então, a gente começa a trazer, viajar com mais informações. Nesse aspecto, eu sempre fui muito bem recebida pelas pessoas em todas as competições que eu fui, né? Porque a gente já sai com a designação da nossa federação, né? Ou pela confederação também, depois pela FIBA também. Então, as pessoas já sabem quem nós somos e por que nós vamos estar lá. Então, enquanto árbitros, eles já têm um outro conceito para nos recebermos, né? E isso sempre foi em todas as competições. Agora, uma outra história que eu tenho foi minha primeira competição internacional mundial, quando eu fui para a Croácia. Então, a Croácia, né, que tinha tido ali pouco tempo, tinha tido as divisões, é um país de praticamente todas as pessoas são brancas, né? E nós ficamos num resort muito lindo lá, maravilhoso, onde no resort todo tínhamos três pessoas negras, né? Era a Arthur Deb, que era uma Arthur dos Estados Unidos, eu, a Arthur do Brasil, e um menininho que tinha sido, pelo que eu entendi ali, ele tinha sido adotado por uma família que estávamos lá, num contexto de muita gente. Então, você começa, como todas as pessoas, quer queira ou quer não, você vê alguns olhares diferentes para você, para até entender em qual o contexto que você está. Não os oficiais, propriamente dito, né? Mas mais os hóspedes que estavam lá e tudo mais, quando a gente caminhava por tudo. E um dos dias foi Deb e eu saímos pela cidade, né, para conhecer a cidade de Split, ali na Croácia, e conhecer um pouquinho também, sair para comprar algumas coisinhas, como água, algumas coisas que a gente sempre gosta de ter nos quartos, né? Então, eu ali andando pela cidade, lógico que você olha, né? Todo mundo te olha, como a Deb era bem mais alta do que eu, né? E tudo mais, parecem dois seres diferentes. Mas é legal que as pessoas vão olhando por não conhecer, por não ter o costume. E numa dessas, assim, uma das crianças parou bem pertinho de nós, né? Uma menininha loira de tudo, né? Com os olhinhos azuis, né? Com a mãe. Ela olha, para, né? Eu adoro criança, sempre gostei. Ela dá um sorriso, eu retribuo com um sorriso. A Deb também retribui com um sorriso, né? E ela vai chegando um pouquinho mais próximo. E daí, de repente, ela passa a mão assim, passa o dedinho assim da pele da gente, passa o dedinho na língua, chocolate, né? A gente pega e brinca, chocolate, né? E tudo mais. A mãe ficou toda sem saber, né, o que fazer, tal, essas coisas todas. Mas a menina depois veio com um sorriso, um abraço. Então, isso são coisas que a gente vai tendo que trabalhar, a gente vai sabendo como receber. E isso é muito gostoso, porque depois as pessoas começam a ver que somos todos seres humanos, né? E que estamos ali para poder nos socializarmos, nos conhecermos, brincarmos e podemos realmente sermos felizes, que é o mais importante da vida, né? Então, acho que durante essa minha jornada toda, lógico, a maioria das pessoas são de outras etnias, né? E tudo mais, mas a gente acaba trazendo aí realmente essa questão toda de sermos um só naquilo que a gente está exercendo, né? E um outro período que a gente teve aí foi umas competições mundiais, que eu fui para a Rússia, né? O primeiro campeonato mundial interclubes, e ali nós tivemos uma final, que foi a primeira vez que 3 mulheres arbitraram uma final de uma competição mundial, né? E isso foi muito legal, porque ali teve realmente uma mistura. Tinha a Carol, que é uma arte australiana, loira, né? Essas coisas um pouco mais alta. Tem a Yoko, que é uma japonesa, né? E eu, Fátima, né, representando o Brasil, negra representando o Brasil. E naquela época nós tínhamos aquela marca da Benetton, né, que era da diversidade, e todo mundo falava que foi um trio Benetton, né, pela diversidade e pela ali ter todas as etnias. Então a gente vai também trazendo e conquistando os espaços e mostrando para as pessoas o quanto essas composições são positivas, independente de ser na sociedade, no esporte, qualquer onde que seja.
Pensando ainda nesse recorte de raça, né, sobre pessoas negras, em algum momento já desacreditaram que você fosse árbitra por ser negra? E complementando, né, essa pergunta, tem também uma outra, se você viu melhor no cenário para mulheres negras na arbitragem. Opa, desculpa, Gustavo, só o finalzinho eu não consegui entender, o que cortou um pouquinho o seu áudio. Desculpa, vou repetir. Então, a primeira parte é se desacreditaram que você era árbitra. A segunda é se você foi no cenário para basquete. Bom, desacreditar que eu era árbitro, sim. Tem um dos clubes que eu cheguei aqui, né? Naquela época, a gente nunca chega totalmente uniformizado, né? A gente chega, quando aqui em São Paulo, a gente chega semi-pronto, né? E eu cheguei no clube, né? E no clube eu fui entrar e a pessoa que estava lá disse que eu não podia entrar, né? Eu falei, mas por quê? Não pode entrar. Falei, bom, tudo bem, não pode entrar, não pode entrar. Há alguma outra portaria que eu possa entrar? Não, não pode entrar. Só associados podem entrar. Falei, então tá bom, só associados podem entrar, não sou associado, não tem problema, né? Mas eu preciso de um favor do senhor, né? Porque eu sabia que ele também estava cumprindo ordens lá. Eu sou árbitro da Federação Paulista de Basquete, tive que mostrar minha carteirinha, né? A gente tinha ali a carteirinha. Eu vou ser árbitro da partida, então aqui o senhor tem a minha carteirinha, tem a minha identificação. Eu preciso de um favor do senhor, que o senhor vá até o ginásio e diga para as pessoas que estão lá, que o senhor possa ter um dos técnicos, alguém que representa o seu clube, e fala que o jogo não vai ocorrer. E que não vai ocorrer porque a árbitro da partida não pode entrar. E também avisa que eu estou subindo à Federação Paulista de Basquetebol para poder fazer uma representação e dizer por que o jogo não ocorreu, a fim de que eu não possa ser suspendida também, né? Mas eu aguardo a resposta do senhor aqui. Sempre a gente tem que ter a educação, porque a gente sabe que não é uma questão de quem está na portaria, e sim que ele está cumprindo ordens que vêm das pessoas superiores a ele, né? E eu esperei ali, aguardei um bom tempinho ali, né? A gente tomou um chazinho. E aí ele veio, né, todo desconcertado, já com a presença de alguém representando o clube propriamente dito, né? Veio, pediu desculpas, logicamente, me colocou para dentro, pude arbitrar a partida, tal, essas coisas todas, né? E ali você entende o contexto, por que você não podia entrar, né? A questão não era que você não era só associada, né? Eram algumas questões a mais, principalmente porque não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo, então não tinha, por mais que eu já tivesse falado, eu vim apitar uma partida, mas ele não tinha me solicitado nenhuma identificação, né? Mas, logicamente, também era para a questão racial, né? E aí, a partir disso, eu falei, como a gente sempre tem a questão que em casa a gente aprende muita coisa, minha mãe já tinha dito que provavelmente eu ia ter muitas dessas questões pela minha vida, não só desde escola, quanto nas funções que eu fosse exercer, enquanto professora, tal, essas coisas todas, e que o respeito à educação e também a maneira como falasse com as pessoas que fossem me atendendo era o que ia abrir as portas, né? E não foi diferente. Então, eu acho que essa foi uma das situações que eu enfrentei, né? Mas que ali, naquele momento, quando foi a primeira, você toma um choque, né? Porque por mais que você saiba que pode acontecer, você fala, não, imagina, isso não vai acontecer, você não quer acreditar que isso vai acontecer, né? Mas que você esteja pronta. Então, foi o meu primeiro momento que realmente eu tive que aprender, e a partir dali eu vi que quando isso acontecesse, eu ia ter que estar me trazendo ali um pouquinho mais, não de estar pondo acima, né, a função que eu ia estar exercendo, mas a importância de eu estar presente no evento, né,
para que nem o clube sofresse sanções, nem eu sofresse sanções posteriores. Então, acho que foram esses caminhos aí que eu fui aprendendo e tendo o contato com o esporte, que o esporte foi me ensinando. Eu acho que isso é uma das lições que eu trago desde lá até hoje, que eu acho que ainda vai ter muita coisa ainda pela frente. Se bem que hoje já posso dizer que isso ocorre muito menos do que eu já passei lá no início da minha carreira. Ainda sobre esse assunto, durante os jogos que você já arbitrou, você já escutou casos racistas? Se sim, como foi a sua postura esse relato? Ah, legal isso. Questão racistas, não. Como eu falei para você, lá no início, né, a gente tinha a questão por ser mulheres, né? Então, por exemplo, dentro da educação, a gente já tinha isso. Na época que nós tivemos aí Paulo Maluf, ele falava que as mulheres eram professoras porque eram mal casadas, né? E tudo mais, e não por serem profissionais que queriam ali ter uma vocação e poder realizá-la da melhor maneira possível. Então, eu também tinha isso na educação. No basquete, quando nós começamos a arbitrar, ali de início, e o mais estranho de tudo era que mulheres gritavam da arquibancada também, não só homens, mas mulheres gritavam da arquibancada. Vocês são todas malucas, vocês são todas loucas de estarem aqui. Lugar de mulher é ficar em casa, esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, né? Vocês não deviam estar aqui. Então, eram muitas coisas que a gente ouvia, né, de início, mas eu acho que era exatamente porque a gente estava desbravando um cenário. E naquele período, né, as situações dos homens, né, eram muito mais exacerbadas. Hoje a gente tem aí que a mulher, né, com o passar dos anos, foi conquistando seu espaço, está sendo inserida em várias áreas, em várias profissões que antigamente eram ditas que eram só a serem exercidas por homens, né? Então, isso tudo a gente ouviu muito. Questão de ser negra, tal, essas coisas todas, eu nunca ouvi, né? Já teve, lógico, uma das vezes que, mais por estar errando algumas questões técnicas, né? Uma vez que até minhas irmãs que estavam na arquibancada com minha mãe, era a primeira vez que eu ia apitar um jogo adulto masculino, né? E aí, lógico, você vai para o jogo. Naquele jogo eu estava com o árbitro Carlos Renato dos Santos, né? Que mais conhecido no cenário todo como Renatinho. E ali você vai, né? Porque eles já tinham mais o conhecimento dele no contexto do adulto. Eu estava vindo na minha jornada enquanto nós trabalhando na base. Então, quem era da base me conhecia mais, né? E aí você pega alguns atletas renomados, né? Que ali de início você ia assistir jogos deles, né? E depois você passa a arbitrar os jogos deles. Então é diferente isso tudo, né? E aí a torcida é torcida, né? Independente se você erra para A, se erra para B, para quem que eles vão pegar? Aqueles que, por exemplo, é o mais novo dentro do cenário. E isso hoje é a mesma coisa. E a mais nova dentro do cenário era eu. Por exemplo, eu tinha mais idade do que o Carlos Renato, mas eu tinha uma categoria um pouco menor, porque a gente tem a questão da hierarquia. Então, na hierarquia, o Carlos Renato era árbitro e eu era fiscal, né? E quando começam a gritar, tal, essas coisas todas, minhas irmãs falam que minha mãe queria levantar e começar a falar alguma coisa para a torcida lá, tal, essas coisas todas, né? Mas a gente vai aprendendo também que a torcida ela está lá para incentivar a sua equipe, vai falar de A, vai falar de B, né? Tem a questão da paixão, mas que a gente passa a ter que ter um ouvido seletivo para isso, né? Para que a gente possa manter a nossa concentração, nosso foco ligado naquele momento do jogo. Então, são momentos, são coisas que a gente vai passando e a gente vai aprendendo. E que ficam como histórias, nossas histórias, para que a gente possa ter aí, para poder contar, compartilhar, tanto com, nem eu estou podendo compartilhar com vocês aqui, quanto com os oficiais mais novos também,
para que eles possam chegar, né, no momento que possam ter algumas dessas dificuldades, eles possam enfrentá-las de outras maneiras. Eu estou aqui com a pergunta do Vitor. Opa. Ele viu que nessa temporada antes do cancelamento, a Liga de Basquete Feminino Gustavo não cortou aí de novo. De novo. Ai, gente, desculpa. Tá bem. Dá para ouvir bem agora? Tá, agora deu. Melhorou bastante. Ele está perguntando, tendo em vista a falta de patrocínio na Liga de Basquete Feminino, como você encara essa falta de investimento para jogadoras? Bom, a questão do feminino, né, o basquete feminino, ele sempre sofre muito com isso, né? E é interessante a gente ter esse cenário, porque na década de 60, né, ali 50, 60, as conquistas maiores foi do masculino. Depois a gente vem aí, né, década de 70, nos mundiais que tem aqui no Brasil, o feminino começa a despontar. Depois nós temos ali o Pan-Americano em Indianápolis, né, também ali na década de 80, que o Brasil ganha ali dos Estados Unidos, né, com aquela geração maravilhosa de Oscar, Marcel, Mauri, Gerson, né, tal, essas coisas todas. E depois a gente vem aí de um período, né, que foi a conquista do Campeonato Mundial, que o Brasil tem em 94 na Austrália, depois em 96 tem a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, depois em 2000 tem de novo uma medalha de bronze, em 2004, 2006, vai sempre ficando no pódio. Mas isso não consegue reverter em grandes patrocínios para o cenário feminino, infelizmente, né? Sendo que a modalidade é trazida pelos dois. Até muitos anos atrás a gente tinha uma disputa, né? Principalmente na época que a gente tinha Paula e Hortência, teve um período que elas jogavam em equipes diferentes e tinha um ginásio de Ibirapuera lotado para assistir às finais do basquete feminino, né? Depois aí a gente tivemos com que elas jogavam na mesma equipe, que foi a Ponte Preta, teve campeonato mundial também lá em Campinas, um ginásio lotado, mas infelizmente esse patrocínio nunca vinha da mesma maneira, né? E mesmo a gente vê que os valores pagos para o masculino é diferente dos valores pagos para o feminino, né? E é difícil a gente compreender isso. Nos últimos anos nós tivemos aí junto com um patrocínio master, né? Que foi tanto para o feminino quanto para o masculino, que era da Caixa Econômica Federal, né, e tudo mais, agora não está mais nos dois cenários, e o Brasil sempre vai tendo aí essa busca, né, principalmente no feminino, a LBF, eu acho que ainda mais para os patrocínios para as equipes femininas, né, sendo que hoje a visibilidade aí, ela também está passando na televisão, não só nos canais fechados, mas passa no canal aberto. Elas também transmitem pelas mídias sociais, que passou a ser um dos grandes canais que a gente tem aí de transmissão, mas infelizmente ainda os patrocinadores não veem como uma força, né, de poder estar trazendo mais. Vitor, realmente eu torço sempre para esse cenário feminino possa ser restabelecido. Eu acho que com a conquista no Pan-Americano, isso mostra que tem um novo trabalho sendo feito aí, né, que as pessoas podem apostar nessas novas gerações, né? Mas além disso, nós não nos classificamos no feminino para a Olimpíada, né, para o próximo ano, infelizmente ali num jogo dramático contra Porto Rico, ficou ali um gostinho de quero mais, mas eu acho que é um dos caminhos que estão sendo feitos aí para que venham essas conquistas
no futuro, né? E eu acho que podemos torcer muito para que os patrocinadores, eu acho que não só no basquete, mas nas modalidades femininas, nas demais modalidades femininas, as pessoas possam olhar e trazer aí um incentivo maior para todos que estão nessa jornada do esporte. Mas isso também começa lá nos ministérios, né? Que hoje a gente vê que essas questões das leis, das bolsas de esporte, bolsa atleta, estão sendo retiradas, estão diminuindo. Então, isso também é uma coisa que dificulta o incentivo, porque a gente sabe o quanto o atleta tem que se dedicar, o quanto ele tem que deixar de lado para poder chegar, principalmente, a esse nível maior, né, que vai estar lá representando não só o estado, a equipe que ele vai estar jogando, mas depois, quando ele for convocado para uma competição e fazendo parte da seleção brasileira, né, de qualquer uma dessas modalidades, o quanto ele precisa de estar preparado, né? Quanto tem que ter uma equipe de suporte, hoje é uma equipe multidisciplinar, que também precisa ter os seus ganhos aí, né? E que a gente precisa realmente reconhecer tudo isso. Eu acho que são dois cenários que a gente precisa ter muito, que os nossos governos também possam ver, que é o cenário da educação, quer dizer, falam que são três, né? Educação, saúde e esporte. Eu acho que são cenários muito importantes para serem fortalecidos e possam crescer, e a gente ter aí um tripé que sustenta principalmente essa formação e a continuidade do atleta, né? Porque ser atleta hoje não é fácil, não é fácil, infelizmente, né? Então, eu espero que isso possa vir muito para o basquete feminino, Vitor. Obrigada pela pergunta. Durante as primeiras perguntas, você falou sobre o futebol, né? E sobre como ele tinha, assim, um papel de influência muito maior aqui no Brasil, sempre em primeiro lugar, e basquete e outros esportes em segundo plano. E nas mídias, na televisão, na internet, é bem comum, infelizmente, não gostaríamos que fosse, mas é bem comum a gente ver muitas ofensas racistas entre os jogadores. Às vezes entre eles, às vezes de torcidas com relação a um jogador. E a pergunta é se você já vivenciou ou já notou ofensas racistas entre os jogadores durante o seu trabalho como árbitro. Durante os meus jogos, eu nunca, assim, essas ofensas, eu nunca vi, assim, da federação. O que eu presenciei uma vez, né, foi numa competição universitária, mas eu não peguei a essência do que tinha acontecido. Eu só fui saber depois, porque um técnico foi agredido racialmente, né, nessa competição. Até depois teve todo um processo jurídico, a universidade, a torcida acabou perdendo ali, né, na competição, a posição que ela estava. Depois isso virou um processo civil também, né, que eu soube que o técnico foi mais adiante, né? Mas eu falei para ele, por que que você não me falou na hora do jogo que aconteceu? Porque com certeza nós pararíamos ali um momento, né, para realmente já tomar as situações desde ali. Então, nos jogos das federações, nos jogos internacionais que eu já fiz, eu nunca presenciei mais efetivamente isso, né? Mas num jogo universitário, numa das competições universitárias, isso infelizmente aconteceu, né? E aí a gente só foi saber depois, praticamente quando tinha terminado, porque eu, conhecendo o técnico, eu vi que eu senti que algo muito grave tinha acontecido, porque ele estava totalmente fora do normal dele, né? Que é aquela questão que você começa a enxergar muito o ser humano, né? E tem atenção para esse ser humano. Então, eu falei assim, daí que ele foi me contar o que tinha acontecido, né? Então, com isso, eu falei, poxa, esse é um outro aspecto que a gente tem que ficar mais atento para que não se repita. Isso não pode acontecer, né? Isso não deve acontecer nos nossos meios, principalmente que a gente está de competições,
de eventos esportivos em qualquer âmbito, né? Ainda mais que você está entre um meio universitário, que você tende a achar que as pessoas, né, têm uma consciência maior aí das coisas. Exatamente isso não faz muito tempo. Já vinham acontecendo mais algumas conversas a respeito disso, sabendo que há uma lei hoje, então a gente tem hoje também que a lei mudou, então a gente pode estar indo para outras instâncias, mas que nós não cheguemos a outras instâncias, né? Eu acho que sempre é a questão de nós respeitarmos uns aos outros, independente da raça, do credo, do que a gente tem aí como cada um tem aí como preceitos, né? Infelizmente, eu tive que presenciar isso. Infelizmente. A próxima pergunta, já também falando de esporte universitário, é da Raíssa Gomes, e ela pergunta o que você acha que os estudantes dentro do esporte universitário podem fazer para alavancar o basquete e o esporte como um todo, principalmente pensando na inclusão de mulheres e mulheres negras. Olá, Raíssa, obrigada pela pergunta. Vamos lá. Eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas têm como esporte universitário que ele não é forte e que ele não é bem organizado, né? E eu acho que isso é uma conquista que a gente vem tendo gradativamente. Já mudou muito o esporte universitário. E eu acho que quanto mais o esporte universitário se organizar e ele tiver vai tendo mais força, né? E eu acho que isso em todas as modalidades, no basquete não é diferente. Quando nós tivermos também um nível maior de eventos, hoje a gente já tem várias competições universitárias, mas eu acho que elas precisam ainda estar se organizando, se estruturando, né? Em todos os aspectos aí, né? E também porque a partir do momento que isso se fortalecer, as pessoas vão ver que é mais uma força que a gente tem para o esporte, né? E aí a gente também vai estar podendo unir esses dois fatores, que é esporte, educação, e aí a gente traz um outro viés, que é cultura, que a gente também precisa muito ter junto, né? Para que possa estar alavancando e as pessoas realmente estarem solidificando o esporte universitário cada vez mais. Isso começa antes, né? Que a gente tem os esportes escolares. Então, tendo uma boa estrutura, que eu sempre falo, a gente tem que ter uma base sólida, né? Então, a gente tendo uma base sólida no escolar, depois aí uma base sólida no universitário, a gente realmente traz aí com que o esporte fique presente não só nas federações, mas também nesses níveis, né? E hoje a gente tem aí algumas competições, temos umas confederações dos eventos escolares, nós temos as confederações, nem a CBDU, dos esportes universitários, que também contam com algumas universidades que passam a ter alguns processos, né, de oferecer bolsas para alguns atletas, mas que essas bolsas realmente façam com que esses atletas estudem, oportunizem a que essas pessoas tenham aí um futuro de uma outra carreira, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o nosso esporte, a carreira do atleta no esporte, ela não é muito longa, né? E que a gente tem aí que se preparar para outras partes, né? E que a gente possa estar desenvolvendo uma função, trabalhando, podendo estar praticando um esporte, que eu acho que isso seria a questão maior. Eu falo que é um dos grandes métodos que a gente tem ali nos Estados Unidos, alguns países da Europa também trabalham com esses sistemas, algumas aqui da América do Sul também já estão fortalecendo esse sistema e trazendo essa oportunidade para quem chega no âmbito universitário. Então, acho que com isso a gente vai conquistando, vai fortalecendo e trazendo também para que as pessoas possam estar, quem é atleta lá na base, muitas vezes da família, possa trazer e incentivar mais para que aquela criança, aquele jovem continue estudando, para que ele passe, né, dos níveis, não só de fundamental, que possa chegar no médio e que chegue às universidades e que ele possa estudar e realmente se graduar e seguir aí a carreira não só de atleta, mas que ele também
possa seguir aí uma outra carreira, porque, como eu disse, ser atleta é uma missão muito difícil no nosso país, e ser universitário também não é fácil. Então, você conseguir conciliar esses dois momentos de estudo e atividade física para um esporte, eu acho que seria aí um dos grandes sonhos, uma das grandes missões que a gente tem no nosso cenário. E isso serve de todos nós temos que trabalhar, todos temos que lutar junto para que isso realmente possa acontecer. Aproveitando a sua fala, né, a gente na universidade, a gente também como coletivo negro, dentro da USP, no cenário das universidades públicas, a gente fala bastante de representatividade. E também, como algo importante, a permanência de estudantes negros no ensino superior. E isso está muito relacionado justamente com a atração, com a captação dessas pessoas também para o esporte, né? Então, elas conhecerem o ambiente universitário, também conhecerem que elas podem se interessar por esportes, que elas podem se interessar por basquete, por futebol, por handball, por diversos esportes disponíveis e que elas podem praticar isso enquanto elas estudam. E aí a próxima pergunta é sobre quais espaços você vê pessoas negras ocupando o esporte, se é mais na arbitragem, se é mais como atletas, em que espaço que elas estão mais presentes. Certo. O primeiro espaço que a gente vê, né, muito, Gustavo, eu acho que são a questão do atleta, porque principalmente a gente vê no futebol todos os, né, muitos dos meninos, e hoje a gente tem aí a possibilidade do futebol feminino, né, que virou uma realidade aí com a Ceci, depois com Marta, com Formiga, né, com essa representação. Então, o futebol, acho que é o primeiro que todo mundo vê, tanto os meninos quanto as meninas, né, principalmente negros, que ou de classe menos favorecida, que é uma possibilidade de mudança, né, de vida, de possibilidade aí de fazer, ajudar a família, como nós já temos muitas histórias nesse cenário, né? Mas eu acho que nós podemos estar vendo que nas outras modalidades isso também é possível, né? Hoje a gente tem aí em todas as modalidades, a gente pode ter passado por passando na história, né? A gente vê que tiveram vários valores, né? Tudo vai depender muito da gestão que ele vai ter. A gente tem hoje aí, também nesse cenário muitas pessoas que falam que são os que descobriram, que são os agentes, tal, essas coisas todas. E aí eu sempre falo, né, mesmo nas escolas, que é uma coisa que eu falo, que tem o conhecimento. Isso tem que ser frutificado na escola. Não é porque eu sou da área de educação física, né? Mas eu acho que educação física, artes, essas atividades, né, as línguas, elas deveriam ter o mesmo peso, e muitas vezes a gente sabe que não tem, né, do que uma área de língua portuguesa, de matemática, de história, geografia, ciência, né? Então, por quê? Mostrando que são todas áreas que, se trabalhadas bem, vai trazer um conhecimento e vai poder abrir um outro campo para aquelas crianças. E a criança vai poder se achar para que ela possa ali desenvolver a maior parte de esportes possíveis, né? Para que ela possa encontrar qual ela se adequa melhor, qual ela se adapta melhor, né? Porque nós vamos saber, alguns vão para artes, outros vão para esportes, outros vão para a área de exatas, biológicas, ciências, tal, essas coisas todas. Mas a gente tem que oportunizar esse conhecimento para a criança, tem que oportunizar essa informação para a família, que muitas vezes não vê, né? Você vai ter essa atleta? Não, porque você não vai ganhar dinheiro, tal, essas coisas todas. E muito fica nesse foco só da questão financeira. E de início a gente sabe que o recurso que vai vir é pouco, mas se essa criança realmente tem um talento e ela possa desenvolver um esporte mais em alto nível, ela vai poder receber um valor aí que vai poder ajudar. Mas, por mais que a gente saiba que vai ser difícil, né? Que as leis aí estão mudando. Mas tendo como base o cenário, né, do nosso salário mínimo,
muitos atletas vão ganhar muito mais do que o salário mínimo, né? Que seria algumas questões. Vão ser todos? Não vão ser todos. A gente sabe que isso começa que nem a pirâmide, ela começa muito grande ali na base e poucos vão chegar mais realmente no alto rendimento. Mas que isso possa ser oportunizado, esse caminho, né? Possa ser dado a todos eles, tanto na educação, quanto no esporte, quanto na cultura, para que aí eles possam se achar e realmente poder estar aí tendo a representatividade em todos os setores, né? Eu acho que nós, independente de sermos homens, sermos mulheres, sermos negros, sermos brancos, sermos orientais, de qualquer raça, né? Os indígenas, a gente tem que ter os nossos alicerces, a gente tem que ter direito a conhecer isso e nós podemos ir desbravar esse cenário, né? A gente sabe que não são fáceis, principalmente nem vocês que fazem parte de um coletivo, de uma área que é muito difícil, química, né? Numa universidade USP, né? Que é tema aí nesse cenário todo, realmente são poucos que chegam, né? Mas que a gente tem que mostrar que isso é possível sim, e que nós temos que aí estar enfrentando as nossas barreiras, tendo essa palavra tão falada hoje, a resiliência, de cair, levanta e prosseguirmos, né? E que nós vamos encontrar muitas pessoas com essa outra palavra que é a empatia, né? Que está aí muito presente hoje, que vão estar do nosso lado, nos ajudando para que a gente possa estar realmente chegar onde queremos chegar. E que nós temos esse direito de sonhar e chegarmos. Não só sonharmos, mas concretizarmos esses nossos sonhos, né? Porque acho que são sonhos que todos nós temos que ter e temos que correr atrás para poder alcançá-los, assim como todos nós que estamos aqui. Muito obrigado, Fátima. Estamos já caminhando para o final. Temos ainda duas perguntas, uma da Giovana e uma da Karen. Eu vou para a Karen agora e finalizo com a da Giovana. Pois não. A Karen mandou assim: tenho a impressão de que o olhar ainda é muito voltado para a carreira de atleta. Poucas mulheres crescem pensando em ser treinadoras ou árbitras quando crescer. A realidade que vemos é, às vezes, partirem para essas áreas quando a carreira da atleta não deslancha, percepção pessoal dela. Como acha que pode mudar essa percepção sobre essas profissões? Bom, legal essa pergunta, Giovana, muito legal. Eu acho que é a partir do momento que a gente pode estar conversando sobre elas, né? Então, por exemplo, essa é uma oportunidade ímpar da gente ter, que as pessoas tenham conhecimento, né, de que há outras áreas, né? Assim como foram tendo o conhecimento de outras áreas aí do mundo corporativo, que a gente vai vendo, das artes, né? Que no esporte as pessoas também têm esse conhecimento de que há árbitros, que há técnicas, que há massagistas, que há fisioterapeutas, que há médicas do esporte, que há gestoras esportivas, né? E o quanto isso é necessário, porque quando nós trouxermos isso à tona, as pessoas tiverem o conhecimento, então isso for divulgado na escola, se for divulgado, por exemplo, nesse meio universitário, as pessoas vão começar a se inteirar, poxa, eu quero fazer um curso e quero me tornar árbitro, o que eu tenho que fazer para tornar-me árbitro? Então ela vai saber que ela tem que ir a uma federação esportiva, qualquer uma delas, por exemplo, aqui no basquete seria a Federação Paulista de Basquete, que hoje a gente pode entrar pela internet, tem os sites, tem as localidades que a gente vai saber aonde ir, né? E que a partir daquele curso eu vou poder me inserir nessa função de oficial, quer que seja oficial de mesa, quer seja oficial de quadra. Hoje a gente tem oficial de estatística também, que é um outro segmento que a gente tem dentro do basquete. Aí depois eu me tornei, por exemplo, fiz administração de empresas, né? Hoje a gente sabe que a administração é necessária no esporte. Fiz medicina, a medicina esportiva, né? A fisioterapia esportiva. Por exemplo, o direito. Hoje a gente tem o direito esportivo, né? A gente faz, por exemplo, você vai ser arquiteto, você vai ser engenheiro. Você precisa construir as áreas onde vão ser
realizados no esporte, que você tenha o conhecimento desses esportes para construir ginásios que sejam, respectivamente, atendam às necessidades de quem vai praticar aquele esporte. Que muitas coisas, muitas vezes, não chamam um profissional da área de educação física para fazer a construção desses esportes, desses cenários esportivos, né? Então, hoje, a gente tem, acho que as pessoas precisam saber que, independente da área que elas queiram seguir, se elas gostam do esporte, né, ou praticaram aquele esporte, hoje elas podem se dirigir a essa parte, né? Na medicina, a gente tem ortopedia específica para a área de esportes. Temos aí, que nem outro dia, são médicas que são da área de ginecologia, que atende a ginecologia esportiva. Então, você vê o grau que estão chegando as especificidades das carreiras, né? Então, desde a formação de um oficial de quadra até outras profissões, a gente pode ter aí várias pessoas que podem estar se alinhando aí ao esporte. Mas, para isso, o que a gente precisa? É a divulgação, é as pessoas terem conhecimento, né? E a gente enfrentar, ter coragem de ir lá e querer fazer e querer seguir. Porque muitas vezes fica, mas são poucos que fazem, né? Mas se nós não tivermos esses poucos, não tivermos nunca ninguém que desbrave, né, a gente nunca vai ter. E aquela velha história que nem dizem, quem sai na frente sempre chega mais longe, né? É o primeiro que descobre e pode ir mais longe. Então, eu acho que nós levarmos o conhecimento às pessoas de que há essas possibilidades, né? E mesmo dentro da área de educação física, você pode fazer N coisas, né? Você pode ser o atleta, você quer ser atleta e ser profissional da educação física, você pode ser técnico, você pode ser preparador físico, você pode ser personal, né? Hoje a gente tem os personagens coaches das modalidades, então, de repente, vai trabalhar com uma pessoa no basquete que precisa melhorar o seu arremesso, os seus fundamentos, no futebol você vai ter. Então, a gente tem aí, você pode ser oficial, ser um dos árbitros, ser um oficial de mesa, um estatístico, um gestor de uma das federações, né? Que é o que a gente precisa, pessoas que são do esporte, trabalhando no esporte e para o esporte. Eu acho que quanto mais isso a gente tiver, e que tenham essa paixão também, acho que mais a gente vai melhorando esse cenário aí. Então, acho que a conjunção de tudo isso, né, Gustavo, acho que pode fazer as pessoas terem esse conhecimento. E poder conversar sobre essas nossas escolhas, essas nossas trajetórias, esses caminhos que escolhemos também é super importante. Por isso, eu sou muito grata a vocês. A gente também é muito grato por essa roda muito rica. A gente também agradece muito as perguntas que foram mandadas pelo chat. Foi uma recepção super legal e deu para a gente conversar bastante. Como última pergunta, para a Giovana, ela disse que você comentou nas Copas terem poucas mulheres dentro dos jogos. Poucas ou nenhuma. Você acredita que nos próximos anos a gente consegue ver mulheres ocupando esses espaços? Desculpa, Gustavo, mulheres nos espaços, né? Isso, mulheres habitando nas Copas. Isso é legal. Por exemplo, hoje, né, a gente tem que na FIFA, né, já temos muitas árbitros. Até hoje a gente tem aí um simpósio só de oficiais mulheres acontecendo, né? Na internet a gente vê muito elas postando, o número de mulheres arbitrando futebol também cresceu, bandeirando também, sendo bandeirinhas auxiliares. E nós temos que a FIFA traz para as Copas do Mundo femininas, ela traz muitas mulheres arbitrando, né? Mas eu acho que ainda, assim como a FIBA, precisa inserir, eles precisam quebrar esse estigma que a mulher só vai poder ficar na competição feminina, né? Eu acho que tem que trazer a mulher como uma profissional, com capacidade de fazer tanto o feminino quanto o masculino, né? E isso em todas as modalidades, né? Não só no basquete, mas no vôlei, no futebol, no handebol, no futsal. Futsal é outro cenário que também tem muitas mulheres trabalhando aí dentro da arbitragem. Handebol também tem muitas mulheres trabalhando, né? Aí a gente tem os esportes individuais, que é na natação, no atletismo, porque todos são segmentos que precisam de arbitragem, né? E que nós tenhamos realmente
as federações, as confederações, as federações internacionais, abrindo esse espaço para que realmente a mulher possa estar participando, não só arbitrando, não só eventos femininos, mas que também ela possa ser vista como tendo a capacidade para arbitrar e desenvolver todo o seu trabalho e seu potencial nas competições masculinas, né? E isso hoje a gente já consegue estar vendo no basquete, a gente já consegue estar vendo isso tanto nacionalmente como internacionalmente. Nacionalmente já acontece há muitos anos, né? Mas internacionalmente isso está sendo gradativamente, a mulher vem sendo inserida nesse contexto, e eu espero muito que cada vez tenhamos mais mulheres vindo a se formar, a se preparar para tornar-se árbitros regionais, nacionais, internacionais, e que nós tenhamos cada vez mais representantes do nosso país seguindo esse caminho, né? E se não forem árbitros também, que sejam oficiais de mesa, ou de estatística, ou gestoras, mas que nós tenhamos essa representatividade. E que assim também tenhamos cada vez mais meninos também fazendo os cursos, se preparando e também levando a nossa bandeira aí, que eu falo que é sempre representando o nosso país em todos e qualquer segmento que seja. Eu acho que quanto mais nós caminharmos juntos, mais a gente vai poder estar se fortalecendo e realmente conquistando novos universos. Agradeço novamente a sua presença, Fátima. Foi um enorme prazer você aceitar o convite do coletivo para cá. Agradeço também novamente toda a plateia, todo mundo que veio, todo mundo que ouviu, fez as perguntas. Acredito que deu para explorar muito bem a carreira da professora Fátima, assim como tirar dúvidas sobre o basquete, sobre o cenário do esporte, sobre a representatividade de pessoa negra e as vivências que ela está fazendo. A gente só consegue mesmo agradecer. Eu sou grata a vocês pela oportunidade, Gustavo. Realmente é ímpar a gente poder falar, são oportunidades ímpares, assim como uma das empresas que a gente também tem aí, né, que nem eu falei para vocês, da FF Eventos Esportivos, um dos nossos caminhos é sempre poder estar abrindo portas para poder conversar com quem queira nos conversar conosco, né, partindo do momento que a gente teve ali conversando um pouquinho do basquete, veio a ideia, eu também pude conhecer um pouquinho mais dessa questão do coletivo que vocês têm, da turma de Química aí da USP, que realmente batei no papo de início com a Vanessa, com a Carol, que pôde conversar, ver o quanto vocês estão engajados nisso também e querendo fortalecer todas essas estruturas, né? E isso para nós, eu como educadora também, eu fico muito lisonjeada, porque a gente vê o quanto vocês estão aí sendo inseridos e querendo trazer transformações e querendo serem, né, o diferencial na nossa sociedade, que é o que a gente precisa. Não precisamos ser muitos, mas que sejamos alguns e demos início, né? Você falou do pontapé inicial, eu falo no basquete, a gente fala do bolo alto inicial, mas que nós estejamos todos juntos aí nessa trajetória, nesse caminho. E nós estamos sempre à disposição, né? E que vocês possam aí, sempre que precisarem, contar conosco. Um grande prazer a todos que nos acompanharam, as perguntas, muito legal estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês, alguns amigos meus que estão aqui também, que entraram, que estão compartilhando, isso tudo são momentos muito legais, e é um novo momento, né? Porque antigamente a gente não era tão difícil a gente poder estar conversando, então ter o advento da informática, da internet hoje em dia, e dessas plataformas virtuais, que possamos estar levando cada vez mais esse conhecimento adiante e fortificando, e quem sabe aí temos aqui num futuro breve mais pessoas podendo estar aí no nosso cenário esportivo. Espero que tenha muitos árbitros, muitas mulheres vindo para a nossa arbitragem, né, no basquete, e se não for no basquete, que também sejam inseridas em outros esportes. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o basquete, que adoraria receber nos cursos, e estou aí à disposição. Né? Temos aí as mídias sociais também, que estamos aí fazendo as coisas, que quiserem acompanhar, trazer aí, conversar conosco, também estamos sempre à disposição. Tá bom, Gustavo? Um prazerzaço conversar com vocês,
Vanessa, Carol, todos vocês, minha gratidão, que vocês continuem firmes, saudáveis, se cuidando, cuidando da família de vocês, e que vocês tenham aí uma excelente semana, uma excelente noite. Um grande beijo pela oportunidade, gratidão. Nós que agradecemos. A gente adorou o relato. Somos da química, mas a gente fala de química, fala de esportes, fala de política. Então a gente está aqui mesmo para diversificar os espaços e trazer muitas reflexões. Continuem atentos na nossa página do Facebook, que foi que criou o evento para novidades, e a gente está querendo também fazer novas rodas de conversa. É isso, gente. Muito obrigado por terem participado. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Prazer.